Bom, então agora eu vou falar um pouco com vocês a respeito de vantagens e desvantagens em utilizar o tijolo ecológico, né? Talvez essa seja uma das maiores dúvidas quando a pessoa quer colocar numa balança o que vai motivá-la a escolher determinada técnica construtiva, né? Então, lembrando que o tijolo ecológico nada mais é do que uma alvenaria modular, cujo módulo é um tijolo que a gente tem basicamente duas opções de medidas, né? O tijolo de 12 por 25 e o de 15 por 30. Quando a gente faz uma alvenaria modular ou quando a gente faz uma alvenaria autoportante, normalmente você tem como desvantagem a não possibilidade de reconfiguração das suas paredes. Traduzindo, se você constrói com bloco de concreto, bloco cerâmico estrutural ou tijolo ecológico, essas três opções que eu acabei de dizer, todas elas fazem parte de um sistema construtivo conhecido como alvenaria autoportante, ou seja, ela própria se sustenta. Então, isso significa que não existem pilares de concreto armado ou mesmo vigas, porque a sua construção ela está ali sustentada através, por exemplo, dos nossos tijolos, tá? Nesses tijolos, assim como num bloco de concreto, eu tenho a opção de preencher o seu interior com concreto e ferro. Isso dá uma estrutura mais rígida para a minha parede, que é o que autossustenta, contando com a própria resistência do tijolo. A gente tem um reforço de concreto e ferro aqui, mesma coisa que é feita com o bloco de concreto quando você vai visitar um barracão qualquer aí, é assim que se constrói. Se essa parede sustenta toda a estrutura e ela é autoportante, não é difícil imaginar que você não pode ficar demolindo parede, abrindo vãos de portas e janelas sem um estudo ou um cuidado muito específico. Então, a primeira desvantagem que é inerente ao sistema construtivo é que você não pode ficar tirando parede, afinal de contas, a parede é a sua estrutura. Paralelamente a essa desvantagem, né, num contraponto, a vantagem de fazer uma alvenaria autoportante é justamente a não necessidade de ter estruturas secundárias. Então, numa construção convencional, a cada 3 metros você teria um pilar que normalmente vai medir uns 15 por 15 centímetros de concreto com 4 ferros dentro. Isso em média, tá? No geral. Não vou entrar no mérito aqui do cálculo estrutural. Mas a cada cômodo, imagina um quarto que mede 3 por 3, você vai ter em cada extremidade desse quarto um pilar de 15 por 15 armado com 4 ferros. E aí, o que liga as paredes desse cômodo é uma alvenaria qualquer, que normalmente é de lajota, que a gente chama de tijolo baiano aqui na minha região, tá? Então você tem uma estrutura e uma alvenaria que não tem nenhuma função estrutural. Quando a gente trabalha com o tijolo ecológico, por exemplo, eu não preciso fazer esses pilares, porque a própria parede vai sustentar a minha construção. Então, isso é uma vantagem, porque você não precisa de forma, o consumo de concreto normalmente é menor e você tem uma alvenaria que pode subir mais rápido. Então, a velocidade seria uma outra vantagem desse sistema. Tomando ainda como base o fato de que esses tijolos eles têm esses vãos e a gente utiliza os vãos como forma para colocar concreto,
eu também posso utilizar esses vãos para colocar aqui um conduíte de energia elétrica ou mesmo um cano de água. Então, eu não tenho a necessidade de rasgar as paredes depois de prontas para colocar a minha infraestrutura de elétrica ou mesmo hidráulica, tá? Eu consigo passar isso embutido na alvenaria. Isso seria outra vantagem, né? A não geração de entulho e a não necessidade de você quebrar ou rasgar a sua parede para embutir as estruturas, uma vez que você utiliza esses alvéolos para a passagem de tubulação. Outra vantagem decorrente dos alvéolos, né? Alguns desses buracos você vai utilizar para passar essas estruturas que eu acabei de dizer. Os que ficaram vazios, você tem ali uma função de isolamento, né? Lembra da garrafa térmica de café? Se você teve a oportunidade de ver uma garrafa que quebrou, por exemplo, você vai ver que ela tem uma parede dupla. Então ela tem uma parede externa, uma parede interna e o miolo ou tem um tipo de isolamento de isopor ou tem ar. O famoso copo Stanley, que muita gente aí tem, ele tem duas paredes de aço e o seu interior tem ar. Então esse ar faz com que haja um isolamento térmico e você coloca lá a bebida quente ou gelada e ela vai permanecer quente ou gelada por muitas horas, independentemente da temperatura externa. Isso se chama inércia térmica. É a capacidade de um ambiente ou um material de manter a sua temperatura independentemente das variações da temperatura no meio externo. Então, quando você tem aqui esses alvéolos com ar enclausurado, eu tenho uma parede externa, uma parede interna e um isolamento que pode funcionar, fazendo uma analogia a uma garrafa térmica, tá? Outra vantagem desse sistema é que você tem, por exemplo, a possibilidade de deixá-lo aparente, né? Então, normalmente, qualquer tipo de alvenaria, o pessoal faz um acabamento aí de pintura, reboco, e você depois escolhe uma cor de tinta para pintar. No tijolo, não. A gente tem, por ser um material bonito por si, ele tem a possibilidade de ser deixado à mostra. Então você consegue ali escolher cores, dependendo do seu fabricante, fornecedor. Você tem opções de cores de tijolo, inclusive, e você pode deixá-lo aparente. Aliás, uma das melhores características é a não necessidade de dar acabamento estético nesse material, porque ele já tem uma estética bastante interessante. Então essas são as vantagens principais aí que eu destacaria. E o que algumas pessoas podem julgar como desvantagem, eu vou tentar desmistificar aqui, que seria a eventual necessidade de uma mão de obra qualificada. Tá? Essa é uma dúvida bastante recorrente. Muita gente fica com receio de usar o tijolo ecológico, imaginando que precise de uma mão de obra qualificada. Pessoal, volto a dizer, qualquer profissional que já construiu um barracão trabalhou com alvenaria estrutural e modulação, porque o bloco de concreto ele mede 39 ou 29 centímetros de comprimento, varia a sua largura e a altura normalmente é de 19 centímetros. Isso é um módulo. Qualquer pedreiro já fez um barracão, então ele já trabalhou com alvenaria estrutural e ele já trabalhou com modulação. O tijolo ecológico não muda absolutamente nada. É a mesma técnica construtiva que o pedreiro faz quando ele constrói um barracão de bloco de concreto. Então, não demanda uma mão de obra especializada. Pelo contrário, por ele ter um sistema de encaixe, diferentemente do bloco de concreto que eu acabei de falar, você não tem a necessidade de colocar uma camada de nivelamento de argamassa entre cada fiada, porque ele tem um sistema de encaixe macho e fêmea, e isso já faz com que a alvenaria seja erguida de uma maneira muito mais rápida, tá? Então, ele é um sistema modular, sim, ele é um sistema de alvenaria autoportante, sim, mas ele não necessita de argamassa de assentamento entre as fiadas, ele não necessita de reboco e regularização da parede, ou seja, ele é
mais simples do que uma parede rebocada e construída com o bloco de concreto, tá bom? Então, quem ficar com receio de que isso demanda uma mão de obra especializada, na verdade é o contrário. Você precisa, obviamente, de um pedreiro caprichoso e isso não significa que você não pegaria um pedreiro caprichoso para fazer sua obra de qualquer outro material, com qualquer outra mão de obra, com qualquer outra técnica construtiva que seja. Não é verdade? Você vai delegar a construção, por exemplo, da sua casa para um pedreiro ruim? Eu acredito que não. Então, qualquer pedreiro caprichoso não precisa se especializar na técnica do tijolo ecológico para trabalhar com ele, tá bom? Então, essas foram aí as principais vantagens ou desvantagens, entre aspas, que são as características do nosso tijolo ecológico, e a gente vai para um próximo assunto na próxima aula da nossa série.